pessoal, eu sou Nathalie Unterstel E eu sou a Carol Prolo. e esse é o Las Ninhas, o seu podcast semanal sobre a crise do clima, o clima da crise. E hoje é dia 17 de setembro. Uau! Vamos começar com uma frase da semana, Carol? Vamos! E a gente selecionou uma frase da Elisa Morgera, que é relatora especial das Nações Unidas para Mudanças Climáticas e Direitos Humanos. Ela falou em uma entrevista para a Folha de São Paulo essa semana, abre aspas, apenas com o direito internacional dos direitos humanos, sem nem sequer precisar recorrer ao Acordo de Paris ou a outras fontes do direito internacional, temos o dever de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. Que tal isso para um parecer jurídico sobre a obrigação de eliminação de combustíveis fósseis, né? Só para comentar aqui, essa entrevista foi um pouco depois de uma publicação muito importante dessa relatora sobre os impactos dos combustíveis fósseis, em que ela argumenta justamente que a eliminação deles da economia faz parte dos deveres dos estados para garantir os direitos humanos. E na entrevista, ela também defende que, se não for possível haver um acordo robusto sobre a eliminação de combustíveis fósseis na COP30, o secretário-geral da ONU deveria convocar um fórum para tratar desses esforços de eliminação de combustíveis fósseis, medir como eles estão avançando, o que a gente pode fazer, acompanhar quem não está avançando. Então, tem aí algumas propostas interessantes na mesa também, a partir da relatora Elisa Morgera. O que você acha, Nath? Muito bom. Eu achei fantástico e, na verdade, me conecta também com uma ideia que tem aparecido cada vez mais. Até teve uma fala do Al Gore quando ele esteve aqui no Rio, não na nossa entrevista, mas no dia anterior, que ele lembrou, na verdade, que a própria Convenção do Clima já dá todo esse caldo, né? Quer dizer, a gente não precisa. A gente já tem a convenção, tem aqui o que ela falou, que eu achei maravilhoso. Quer dizer, você já tem um arcabouço jurídico internacional de direitos humanos que clama por isso, né? Então não é uma questão do Acordo de Paris vai dar certo ou vai dar errado, a gente não precisa inventar roda, a gente tem todos os, né, os elementos aí para avançar. Mas é refrescante ver que ela coloca esse fim, essa saída dos combustíveis fósseis andando de mão dada aí com toda a luta histórica, né, em torno dos direitos humanos. Então, fantástico. Eu não tinha lido essa entrevista, então estou aqui aprendendo com você. Eu acho que a gente já bota o link aí para a galera também ouvir. Tá imperdível mesmo. Vamos de mais refresco, então, porque só isso já foi um pouquinho refrescante. Como vocês sabem, quem nos ouve sempre, a gente gosta de começar refrescando, porque, enfim, let's make Earth cool again. A gente precisa de mais gente que refresque, menos gente que ferva. Então, para quem está chegando agora, a ideia é sempre trazer algum elemento, pode ser um projeto, um livro, uma música, ou pode ser algum pensamento que a gente está tendo aqui para ajudar a gente a encarar a realidade tão dura de uma maneira mais interessante e assertiva, eu diria. Qual que é o seu refresco, Carol? O meu refresco normalmente vem da filosofia. E hoje ele vem especificamente desse livrinho aqui, que é em inglês, Filosofia em 40 Ideias, é de uma organização chamada School of Life, que é de Londres. Ah! Eles até tinham uma filial no Brasil, que era super bacana. Eu comprei esse livro da filial lá, mas eu acho que eles não estão mais funcionando, é uma pena. E um dos conceitos aqui, uma das filosofias, ideias interessantes que eles trouxeram é sobre o conceito do sublime. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre esse termo. O que é o sublime? O conceito do sublime se refere a uma experiência de imensidão, seja de espaço ou de tempo, além da nossa capacidade de cálculo e compreensão, um sentimento de reverência que podemos sentir na presença do oceano, da vista da terra de dentro do avião, de um céu estrelado. Para mim é do topo de uma montanha também, eu coloco nessa categoria.
pode parecer que isso nos traz um senso de pequeneza, como, né, numa condição de humilhação, mas a sensação, na verdade, é oposta, é bem mais revigorante que isso. É de que somos pequenos diante da grandeza do universo, do grande esquema das coisas. E realmente é uma sensação que nos toma por completo. Eu não sei se você já sentiu isso, Nath, mas se você e quem está nos ouvindo já sentiu algo que não conseguia explicar diante desses fenômenos da natureza, ou de se ver diante dessa imensidão, vastidão do universo, tem um nome para isso, isso se chama sublime. Uau! Sim, que bom, já tive vários momentos de sentir o sublime e acho que é nessas horas que a gente entende que a gente é parte aí do macrocosmos. E acho que tem bastante a ver com o meu refresco. Eu tenho sentido essas últimas semanas muito agitadas no mundo, né? E na gente, isso a gente traz para dentro, é muito difícil lidar. Então, muita ansiedade, assim, muito pensamento, muita energia. E às vezes parece que eu tô me atropelando, né? Tô atropelando os outros também, porque a gente não consegue nem parar, né? A gente vai um furacão. E eu tenho tentado fazer um exercício, ainda não acho que tem dado certo, mas eu vou chegar lá, que é tentar, além de respirar, escrever, porque às vezes respirar é difícil, nem meditar tô conseguindo, porque os pensamentos estão. Então eu tenho meu diário aqui, e aí foi muito legal que essa semana eu retomei, eu tinha comprado esse caderno lá na Plum Village, e eu não tinha usado ele, então ele Eu veio. tenho um também. Você tem um também? Eu super recomendo qualquer pessoa pegar um caderninho, parar para escrever e parar para escrever mesmo, assim, tipo, respirar e o que está acontecendo. E aí eu achei muito legal quando eu abri o caderninho, tinham vários postcards, tipo esse aqui, escuta, Que legal. tipo esse aqui, now is the time. Eu não me lembrava, eu tinha ido lá, e esse que é o principal, no mud, no lotus, né? Sem lama, sem lótus. É um princípio aí importante, eu acho que a gente tem que tentar tirar, ver o sublime da lótus na lama, que gera ela, né? É muito terapêutico escrever mesmo, Nath. Você sente assim depois, você se sente mais leve depois de escrever no diário? Acho que a gente vai integrando, né? Você percebe que você está começando a integrar, porque tem coisas que são muito além da gente. Eu acho que hoje a gente vai falar de muita coisa aqui, felizmente muitas coisas boas, mas a gente vai tocar em questões que estão muito, muito além até da nossa capacidade de entender, né? Essas guerras, inclusive as guerras tarifárias, toda essa tensão que está em volta da gente, que às vezes a gente não acha ou não vê, mas ela vem para o nosso corpo também, né? Então é um pouco esse o exercício. Bom, vamos respirar e vamos para o mapa de calor, que, para quem não sabe, é quando a gente olha para alguns dos fatos mais interessantes, segundo a nossa curadoria aqui, né, Carol? Mais interessantes desses últimos dias, e a gente tenta, enfim, aprofundar depois na zona de convergência. Então vamos para a nossa lista, para o nosso mapa de calor. E felizmente eu vou começar com algo muito maravilhoso, uma notícia boa para a nossa camada de ozônio. Essa semana a gente soube que ela pode estar curada, né? Ou ela vai estar curada no meio do século. Ela nunca esteve tão espessa, e isso com certeza é um motivo de comemoração. A gente já explica um pouco mais sobre isso. E teve também artigo do presidente Lula no New York Times. Deu no New York Times, como diria a música. Boa! É a música da semana. É a Jorge música da Benjor. semana agora. Foi uma resposta do presidente Lula às tarifas comerciais do Trump, nesse que é um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos. Mas no texto ele também falou sobre as ações do governo brasileiro em relação ao desmatamento da Amazônia, como a mudança do clima afeta a Amazônia, e fez um chamado para o multilateralismo. Vamos falar mais sobre isso. No giro das notícias internacionais, a União Europeia está enfrentando fortes pressões internas, eu diria fortíssimas turbulências,
para definir as suas novas metas climáticas, as chamadas NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas com ambição. Antes da COP30, a gente já explica também o que é que está acontecendo, qual é o tamanho dessa briga. E falando em NDCs, nos próximos dias também devem sair os anúncios oficiais das novas metas da China e da Austrália. Já estou sentindo o rufar dos tambores aí, expectativas foram criadas, vamos ver o que vai acontecer. Que bom que a gente agora tem expectativa. Passamos aí de fevereiro para cá nessa situação aí meio estranha, meio dormente, né? As NDCs não saem, ninguém falava no assunto. Então, puxa, poder criar expectativas em si já acho maravilhoso. E, bom, a Assembleia Geral acontece na próxima semana, também uma importante aí, data para essa chamada cúpula que vai discutir ambição, que vai discutir as NDCs, né, convocada pelo secretário-geral e pelo Lula, e várias outras oportunidades, eventos aí que vai render bastante. Então, eu vou para lá, eu não queria ir, mas lá vou eu. Saio amanhã e vamos contar tudo aqui e preparar vocês aí para o que pode acontecer, que eu acho que pode ser bastante coisa e muita coisa positiva. E voltando para o Brasil, nessa sexta-feira, a ANEEL marcou uma reunião para discutir um risco de apagão associado ao crescimento acelerado da geração de energia solar e eólica, que estaria causando um desequilíbrio no sistema elétrico. Vamos entender melhor se é isso verdade ou não, mas sem dúvida é uma notícia quente. Bem quente, bem estratégica e, bom, vamos aprofundar tudo isso. Ainda antes da gente ir para a zona de convergência, a gente tem o fervo. E o fervo hoje vai falar de novo, adivinha do quê? Bastidores da COP30. Fica para depois. Carol, vamos começar a zona de convergência com a camada de ozônio. Acho que é uma notícia boa, então, só para todo mundo entender do que é que a gente está falando, teve esse relatório da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, que é uma agência da ONU, que ela vem monitorando a situação da camada de ozônio há décadas, né? Ela vai registrando. E o que eles revelaram agora é que eles estão vendo sinais de recuperação realmente notáveis. Vale lembrar, a gente tinha um buraco na camada de ozônio, em cima mais ou menos ali da Antártida, e, enfim, reverberando, atingindo outras áreas, né? Com bastante força, enfim, quem está ali naquela zona no hemisfério sul. E isso foi descoberto, inclusive uma importantíssima cientista que dizem ter sido a descobridora, e foi a Susan Solomon, que foi minha professora lá no MIT, maravilhosa. E a partir dessas descobertas que ela e outros cientistas fizeram, foi criado o Protocolo de Montreal, que, enfim, já tem 38 anos, e ele proibiu as substâncias que destroem o ozônio, né? E com isso eliminaram-se 99% da produção e do consumo desses gases nocivos. E aí a boa notícia é a seguinte, então a gente tem feito progresso, isso a gente já sabia, mas agora há uma projeção de que a camada de ozônio ela esteja curada por volta do meio desse século, então ali 2050, por aí. E, gente, isso é tão maravilhoso, né? Quer dizer, a gente descobre que a gente está causando um dano, e aí a gente descobre a causa, e aí a gente age, e num tempo de vida, o tempo mais ou menos da nossa idade aqui, Carol, a gente é um pouco mais de 38, não vamos revelar, mas a gente consegue, quer dizer, tratar isso, né? E é algo super importante, porque, só lembrando, acho que isso hoje todo mundo sabe, mas a camada o buraco na camada de ozônio, ele causa um efeito importante na saúde humana, né? A gente recebe raios solares, raios ultravioletas aí fortes, então tem muito câncer de pele, tem muita catarata que está associada a isso, e inclusive na Austrália é um dos lugares mais afetados, assim, inclusive é o país que é o campeão do câncer de pele, isso está associado também em certa medida. Então,
Que bom a gente poder curar o planeta, curar a Gaia e a gente também evitar isso. E claro, tem vários outros impactos nos ecossistemas, né, por conta dessa radiação ultravioleta excessiva. Então, enfim, é possível, né? Olha que incrível. O que que você me diz sobre isso? É realmente um enorme refresco isso, porque esse é um case de sucesso, né? O Protocolo de Montreal, eu lembro de quando estudava Direito Internacional do Meio Ambiente, era realmente um tratado que deu certo, um multilateralismo funcionando, porque, como você falou, foi possível o phase out, a eliminação gradual dessas substâncias controladas aí pelo Protocolo de Montreal. E tudo isso dentro de um regime que, muito parecido com a Convenção do Clima, também tinha ali países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Esse protocolo de Montreal, ele também incorporou aquele princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, em que países em desenvolvimento têm mais flexibilidade no cumprimento aí das suas metas climáticas ou na atribuição de metas climáticas. Dentro do protocolo de Montreal, isso também foi levado em consideração e lá foi possível incorporar metas e compromissos diferenciados para países desenvolvidos e em desenvolvimento e funcionou, né? Claro que é diferente a camada de ozônio da camada de gases de efeito estufa na atmosfera, mas é incrível ver que com boas intenções e vontade política, usando aí desse template do multilateralismo, do guarda-chuva da ONU, dá para fazer as coisas acontecerem. É muito bom, que bom a gente poder falar disso, celebrar e, claro, continuar, porque, enfim, sempre há ameaças, aí sempre tem gente tentando, ainda assim, usar, fabricar produtos que contenham esses gases. Mas fica aqui a dica também, Carol, a Susan Solomon, que é essa cientista que eu comentei, professora hoje do MIT, ela lançou um livro no ano passado que chama Solvable: How We Heal the Earth and How We Can Do It Again. Desculpa, então a tradução até é meio difícil, né? Mas é resolvível, né? Ou resolvido, solvable. Como é que a gente curou a Terra e como é que a gente pode fazer de novo? Ela é fantástica. Solucionável, solucionável. Muito bom. Ela é fantástica, gente. Ela era uma professora, ela deu aula para mim, Carol, de escrita sobre meio ambiente. E aí você tinha que fazer redações. E ela era super rígida, ela vinha e pá! E você não está argumentando. Então, o livro dela é fantástico, recomendo aqui, vamos deixar a dica. E para não perder a deixa do que você falou do deu no New York Times, vamos botar o link também de uma entrevista que ela deu no ano passado para o New York Times, na Climate Forward Newsletter. É bem bacana também. Acho que vale até para a gente, né, entender qual é o momento que a gente está. Eu acho que a gente pode conectar essa dica do New York Times com o artigo do presidente Lula no mesmo jornal. Eu fiquei surpresa, não sabia que ia ter esse op-ed aí do Lula domingão. no domingo, leitura de domingo. E, bom, acho que, não sei se todos viram, a gente também vai colocar o link aí para vocês verem, mas o título do texto acho que todo mundo já imagina sobre o que se trate, né? É em resposta a esse contexto político super turbulento com o governo Trump. Acho que não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o título é A Democracia Brasileira e a Soberania Brasileira Não São Negociáveis. E claro, ali o Lula argumenta que os tarifaços tiveram motivações econômicas, políticas, enfim, e tudo mais. Mas acho que o que interessa, talvez, para esse podcast é o que ele falou sobre clima e meio ambiente, sobre desmatamento na Amazônia e os esforços brasileiros para reduzir esse desmatamento pela metade, mas que a floresta vai seguir ameaçada se outros países não diminuírem suas emissões de gases de efeito estufa. Isso pode levar à savanização da floresta amazônica. E claro, ainda aproveitando para reforçar a importância do multilateralismo,
que soluções unilaterais, inclusive de tarifaços comerciais, não são a forma mais construtiva de resolver problemas comuns. O que reforça a conversa no caminho para a COP30, esse fortalecimento do multilateralismo. Acho que o Brasil está numa posição chave para promover essa abordagem cooperativa neste ano de COP30. E o presidente Lula aproveitou para reforçar a mensagem nesse artigo para o New York Times. Eu achei impecável, impecável. Quero fazer um disclaimer só aqui. Eu não sou lulista, eu não sou petista, eu não tenho, assim, nenhuma razão para ficar adorando pílulas, tá? Quem me conhece sabe, para quem não me conhece pode achar que não. Sou até muito chata crítica. Somos, né, Carol, assim, independentes, a gente vai pensar sobre qualquer presidente, mas eu achei realmente impecável e conversava com algumas pessoas também sobre o artigo no geral. Acho que, claro, tem um tom muito de reforçar a soberania brasileira, de colocar em tela a cooperação histórica entre Brasil e Estados Unidos, que tem mais de 200 anos, né? Mas o fato, esse parágrafo que você acabou de explicar aqui, eu acho que ele é fantástico, porque o que o presidente brasileiro fala é o seguinte: sim, vocês estão tentando converter em argumento protecionista o nosso desmatamento, e a gente sabe, aqui já falamos o quanto isso é grave, né? Mas é o seguinte: se você se preocupa com a Amazônia, as suas emissões também são extremamente importantes, né? E o aumento da temperatura pode, eles não usam o termo, mas causar esse tipping point. Então, achei impecável, achei assim muitíssimo bem colocado. E, claro, agora a gente não sabe qual que é a resposta, né? Eles tentaram ser amigáveis, mas ao mesmo tempo não baixaram a guarda, assim, digo, Itamaraty deve estar por trás desse texto. Aliás, parabéns para quem escreveu. Mas eu acho só que a gente não sabe a reação, isso está bastante ligado também ao nosso contexto doméstico aí, da condenação do Bolsonaro, da condenação de ex-ministros e de militares. Então, não sabemos quais serão as cenas do próximo capítulo, mas eu acho que esse artigo, ele, inclusive por estar publicado, né, num veículo americano, eu acho que ele pode ter ressoado aí com diferentes audiências, assim espero. E, enfim, não sei se aumenta ou diminui a tensão, provavelmente aumenta, mas esse é o momento também de trazer certas verdades. O que você acha que fica, assim, dessa mensagem dada? É uma resistência que o presidente Lula está mostrando a esse posicionamento do presidente Trump, que acho que a gente não está vendo em outras lideranças de outros países, então é difícil de prever o que vai acontecer, porque parece que isso nunca foi feito antes. Eu tenho a sensação de que tudo pode acontecer e, ao mesmo tempo, claro, uma preocupação com qual vai ser o limite dessa tensão. Acho que, enfim, deve ter muitos analistas políticos aí tentando entender onde isso pode chegar e considerando também todo o contexto de eleições no Brasil e também dos processos legislativos nos Estados Unidos. Então, acho que a minha preocupação maior é o que vai acontecer daqui até a COP, né? Como isso pode afetar o ambiente do multilateralismo para a COP30, e acho que isso se conecta até muito bem com nossa próxima conversa aqui sobre as NDCs dos demais países, em um momento em que a gente precisa de outras lideranças fazendo coro, né, a essa defesa do multilateralismo que o presidente Lula trouxe. E não estou enxergando isso acontecendo muito, porque também a gente está vivendo uma tempestade perfeita de outros problemas, né, juntos aí com também um ambiente de guerra, enfim, de outros processos políticos em outros países, na própria União Europeia. Então, está muito difícil de, enfim, analisar essa conjuntura e a gente tem pouco tempo para que as coisas se alinhem de uma forma mais promissora. Então, tô tensa aqui, devo dizer. Eu também tô tensa. Eu acho que essas últimas semanas, né, essa tensão, ela comercial,
ela escalou, a tensão política escalou, então são diferentes. Na verdade, é tudo um mesmo tabuleiro, mas é como se a gente tivesse uma camada, que é o tabuleiro comercial, a outra que é o tabuleiro político, né? Político aqui até considerando ideologias, aí tem o tabuleiro armamentista, que é um outro tabuleiro, aí o tabuleiro climático, então essas coisas estão se atravessando, né, como você trouxe aqui, e o que a gente pode então colocar em relação a NDCs, e aí, gente, vamos usar essa sigla, acho que já explicamos outras vezes aqui, mas muito rapidamente é a obrigação que os países que são parte do Acordo de Paris têm de apresentarem metas climáticas a cada 5 anos e elas têm que ser progressivas. Então, esse é o ano de apresentação dos novos compromissos que valem para 2035. O Brasil já apresentou, os Estados Unidos apresentaram ainda na gestão Biden. E aí importa o seguinte: 80% das emissões hoje de gases de efeito estufa vem dos países do G20, das 20 maiores economias. Só 5 apresentaram NDCs até agora, tem 15 faltando, uma delas é do conjunto, né, do bloco de países da União Europeia. Tem a China, a Austrália, também importantes emissores, a gente já vai falar um pouco deles depois, mas começando com a União Europeia, queria colocar em tela o seguinte: ela sempre foi a primeira a apresentar compromisso. A União Europeia, em geral, agia como aquele jogador progressista, sabe, o trendsetter. Ela botava a barra lá em cima para os outros correrem atrás depois. Não é isso que está acontecendo esse ano. Lamentavelmente, ela não tem uma meta. E aí, Carol, vou trazer um elemento aqui, quero passar a bola para você, mas um elemento importante foi o acordo comercial que o Trump fez com a União Europeia muito recentemente, assinado lá pela Ursula von der Leyen, que está cheio de gás, está cheio de jabuti. A União Europeia se comprometeu a comprar gás americano, né? E aí uma das brigas que eles estão tendo agora lá, inclusive para a definição de NDC, é que os progressistas europeus estão chateados. Eles querem mais ambição, eles querem, enfim, uma meta da qual eles possam se orgulhar. E claro, do outro lado, aqui bastante identificada com a extrema-direita europeia, há uma posição de não fazer, eles querem não fazer ou fazer o mínimo possível, né? Então, tem muita gente achando que não sai nada antes da Assembleia Geral na Europa. Eu escuto já outras fontes falando que não, que vai sair alguma coisa, porque aí pesa a tradição, né, de sempre ter feito diferente. Mas esse atraso em si já é super danoso e muito ruim. E aí, a boa notícia, por outro lado, é que a China vai apresentar e a Austrália vai apresentar. Eu tive num evento essa semana que a gente fez com os australianos, pode ser a qualquer momento a NDC deles, teve uma pressão interna enorme, aliás, belíssima. Os australianos estão de parabéns, os cidadãos saíram atrás e estão ali. E claro, a Austrália quer sediar a próxima COP, então ela tem que fazer bonito, né? A China parece que não vem com um negócio tão ambicioso, mas qualquer coisa que a China colocar na mesa é relevante. Então, estamos aqui numa situação de espera, num compasso de espera, né? Pois é, e como você bem falou, né, num processo que está se atrasando já, porque a rigor o prazo para apresentação dessas NDCs terminou em fevereiro de 2025 e está sendo empurrado aí com a barriga. O próprio secretariado da Convenção do Clima, enfim, admitiu aí que haveria esse atraso e postergou a publicação do seu relatório síntese de todas as NDCs, que é algo que é feito todo ano para se ter todo o ano de submissão de NDCs, né, para se ter um apanhado geral do que nós temos de efetivamente redução de emissões que está comprometida, que a NDC é isso, né? É um pledge ali. Eu vou reduzir tanto, estou me comprometendo a reduzir tanto. Então, o NFCCC, a Convenção do Clima, todo ano faz todo ano de NDC faz esse relatório
sintetizando tudo que está comprometido de redução de emissões dos países. Isso acabou sendo postergado neste ano porque a gente não tem NDCs na mesa, né? Esses comprometimentos não estão acontecendo. Acho que a Comissão Europeia, só para também equacionar aqui a situação, que embora a coisa esteja muito devagar na Comissão no nível da União Europeia de submeter esse NDC, já houve um texto submetido pela Comissão Europeia com uma proposta de uma redução de 90% das emissões de gases de efeito estufa comparada com os níveis de 1990 para 2040. E aí, acho que a questão é qual vai ser o milestone de 2035. E, de qualquer forma, esse é um processo que tem uma tramitação interna ali dentro do sistema do bloco da União Europeia, que ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu, para que depois seja submetido para a Convenção do Clima. E esse processo está demorando por esses motivos todos que você trouxe, né, Nath, o contexto político na União Europeia com a presença de lideranças conservadoras muito fortes ali, realmente está tornando difícil essa conversa, e a gente vê até algumas lideranças que costumavam ser mais pró-clima, como o Macron, né, o Emmanuel Macron da França, a própria Ursula von Leyen, acho que tinha uma postura relativamente pró essa agenda de clima, mas que estão precisando de alguma forma retroceder, estão tendo que rever as suas premissas, e aí eu não sei qual é o contexto, mas é porque a gente sabe que nessas negociações políticas tem sempre os trade-offs, e talvez o clima esteja sendo o trade-off da vez na União Europeia. Não sei como isso vai terminar, mas tá parecendo que o clima pode ser sacrificado aí nesse contexto todo de guerras que a União Europeia tá passando. Tiveram que recuar, né, Carol? Tiveram que recuar e, ao mesmo tempo, você estava falando agora, eu me lembrei de uma frase que uma pessoa me falou ontem, que talvez tenha tudo a ver. Tem uma frase do Churchill, que ele estava falando de Dunkerque, que foi, enfim, um capítulo aí das histórias, né, de guerra, e ele falou: Wars are not won by evacuations. As guerras não são vencidas por evacuações, né, enfim, vazios. Eu acho que é um pouco essa sensação que a gente tem. Claro, tem que negociar, tem que, enfim, fazer concessões às vezes, mas a gente não vai ganhar a guerra do clima, né? Não vai responder à crise climática evadindo, né? Precisa entender melhor esse tabuleiro, mas ele está bem difícil nesse momento. E, por outro lado, você bem disse que a China está emergindo aí como um possível líder, um possível campeão, porque já houve um anúncio, a gente até acho que reportou aqui no podcast em abril desse ano. Do Xi, né? É verdade. De que, né, ele disse que ia submeter uma meta ampla envolvendo todos os setores e todos os gases de efeito estufa, o que realmente traz um nível muito maior de ambição do que o compromisso anterior da China, que não era para o todo conjunto da economia, como se espera que uma meta seja, né? Que abranja realmente todas as fontes de emissões de gases de efeito estufa, e não que sejam metas setoriais ali, pontuais, que não resolvem o problema daquele território. E o presidente Xi Jinping disse que, né, se comprometeu ali publicamente de que a meta chinesa deve ser do todo da economia. Então a gente está, acho que, na expectativa de que ele cumpra isso. Eu acho que para essa cultura da chinesa e das próprias falas que o Xi Jinping já externou, a palavra importa para o presidente Xi Jinping. Ele até chegou a dizer, acho que nessa época mesmo, que em vez de talk the talk, we must walk the walk. Então, ele acho que tem uma perspectiva de fazer uma
uma meta, propor uma meta que seja cumprível e overachieve essa meta para depois poder mostrar que realmente ele cumpriu aquilo que se comprometeu a fazer. Então, por isso, até acho que como você falou, Nath, a expectativa que eu tenho lido dos comentaristas é de que a NDC chinesa não deve ser super ambiciosa. A realidade de como a China vai cumprir essa NDC e overachieve essa NDC é que é mais promissora. É o que está acontecendo lá, né, no chão mesmo, que a gente está vendo de avanço de renováveis, de eletrificação da matriz energética chinesa, é que contam essa história melhor do que o compromisso. O compromisso talvez seja só o começo dessa trajetória. Tem dado oficial chinês dizendo que eles esperam um pico do consumo de petróleo em 2027. Então, assim, realmente não é só uma expansão das renováveis, é como eles estão preparando, de certa forma, também essa saída, né, que é no curto prazo. O começo do fim está previsto em 2027. Vamos conectar com a Assembleia Geral da ONU, porque aí as NDCs a gente vai saber semana que vem, então o próximo episódio, né, aguardem o próximo capítulo aí do que vai ser colocado na mesa. Vamos falar um pouquinho da próxima semana? Vamos lá, você que está se encaminhando aí para Nova York, quais são as suas expectativas do que vai ser essa Assembleia nesse momento crítico? Confesso que estou muito curiosa para ver o que vão ser esses depoimentos, enfim, quem são os chefes de Estado que vão estar lá. Vai ter esse evento especial para falar só sobre NDCs, né? Que acho que é já uma tradição da Convenção do Clima de ter um ponto de encontro aí em setembro para se tentar aumentar a ambição das NDCs dentro desse processo de pré-COP. Então, acho que tem expectativas que foram criadas aí também em relação a esses encontros. Olha, Carol, tem aquela famosa frase, né, que acho que deu título a um filme, inclusive, que fala do The Good, The Bad and The Ugly. Tem o bom, o ruim e o feio. Vamos falar deles. Tem uma coisa muito boa que está se desenhando, e aí tô puxando a sardinha aqui pro meu lado, porque eu tô trabalhando incansavelmente por isso, então eu tô animada, que é como é que a adaptação climática vai figurar nessa semana da Assembleia Geral. Vai ter, inclusive, pela primeira vez, um evento de alto nível na ONU na segunda-feira, no que eles estão chamando de diálogo de soluções sobre adaptação. Um outro sobre early warnings. Então vão ser 3 desses diálogos, 2 estão ligados à agenda de adaptação e resiliência, então subiu realmente na agenda. Temos a expectativa de falas do secretário-geral sobre adaptação, e aqui um spoiler, não sei se vai acontecer, se os astros vão deixar, mas vários presidentes vão falar de adaptação também, inclusive talvez o nosso. Estou de olho. Ele nunca falou sobre isso. Então, assim, não estou prometendo, estou dizendo que, né, os pauzinhos foram mexidos, e acho que isso pode nos dar, e vale até recuperar uma coisa que a gente ouviu e viu, né? Teve a Semana do Clima da África, falamos aqui sobre isso. Os africanos vieram com muita força, teve matéria no Financial Times, teve, enfim, uma força maravilhosa de todas as lideranças africanas colocando o financiamento da adaptação como uma grande prioridade para eles, né? E eu acho que isso é um assunto, além de inadiável, ele se tornou um assunto inevitável, e eu acho que ele vai estar colocado lá. Então, eu acho isso muito bom, não sei se você concorda. Tem gente que não gosta do tema da adaptação, desculpa, vamos ter que gostar. Vem falar comigo, se você não gosta, vem falar comigo. Enfim, acho que eu vou abrir uma barraquinha daquelas na COP, sabe? Tipo, se você não gosta de adaptação, senta aqui, vamos bater um papo. Eu acho que o presidente, o ex-vice-presidente Al Gore que definiu muito bem essa situação, desse desconforto das pessoas com falar sobre adaptação
considerando que a gente tem desafios de mitigação, que é você pode andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Não foi isso que ele falou? Foi. Foi bem lembrado. Assim, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é inevitável encarar a necessidade de adaptação. Não é uma questão de devo ou não. Assim, é necessidade. Está acontecendo. Enfim, chegou a hora. Chegou a hora, né? Não é mais opcional e vamos cuidar com carinho. Bom, falei do bom. Vamos lá, tô indo então, gente, tô indo quase. Eu só tô indo por causa disso, para falar a real para vocês. Eu tava aqui muito feliz que eu não ia. Falei, é uma viagem a menos na vida. Mas, enfim, o dever nos chama e tô indo assim com todo o coração, porque acho que vai ser muito legal. Vou falar lá na ONU, muito chique, segunda-feira estarei falando. Muito chique. Vamos ver. Vamos falar do ruim e do feio. O ruim é o seguinte, talvez as pessoas achem que vai dar um nó na cabeça, porque a Carol acabou de descrever com maestria o papel da China, a liderança da China na economia real, né? Tem assim todas as evidências possíveis de que os caras estão de fato promovendo a transição ou barateando a transição mundo afora. Só que isso vai contradizer com o que eu vou falar agora, que eu acho que é a parte ruim. Quer dizer, como a Carol disse, o secretário-geral da ONU, junto com o presidente brasileiro, esse ano convocaram esse evento especial para a gente falar de NDCs. Então, quem fala nesse evento são países que ou vão trazer a sua NDC à tona, né? Esse é o ticket de entrada, só fala quem vai colocar uma NDC na mesa, ou que vão melhorar, ou vão colocar alguma coisa nova. Então, o evento todo está montado para esse conjunto de países falarem. Eu tenho aqui um cheiro de quem são esses países, obviamente a China, obviamente a Austrália. Se a União Europeia conseguir destravar a NDC, ela fala, né? E aí tem vários outros. Eu vou dar um spoiler aqui, assim, de novo, quem sou eu na fila do pão para garantir, mas eu acho que é bom dar um spoiler. Eu ouvi México, eu ouvi Turquia, ó, a Turquia querendo também, competindo ali com a Austrália para a COP31. Filipinas, Chile, Colômbia, África do Sul, país importante aí do carvão. Coreia do Sul, outro país importante que importa muito carvão, investe muito em combustível fóssil. Talvez a Indonésia e alguns outros, Paquistão, não sei se eu falei aqui, Filipinas. Então, e o Japão, que já apresentou, mas que quer dar ali uma melhorada, porque não fez uma bela figura. Qual que é o problema? Por que eu estou achando que isso é ruim? Porque uma coisa são os países trazendo os seus compromissos, isso chegou a hora, graças, né, finalmente, estão acordando para a vida, mas a gente já tem uma clara noção de que o conjunto desses, pelo menos agora, alguém pode fazer um milagre? Pode. A China pode chegar e surpreender a todos? Pode, né? Mas, muito possivelmente, a soma desses compromissos todos colocados na mesa não vai chegar em 1,5 graus nessa vez. A gente vai estar distante, né? Nós estamos hoje numa rota de 2,5 graus, mais ou menos, de aumento da temperatura. O ideal era ter compromissos para nos alinhar a 1,5 graus. Possivelmente, provavelmente, infelizmente, não vamos chegar nisso. E aí é ruim, porque nós que trabalhamos com esse assunto, queremos uma resposta. E a gente não quer uma resposta em 2028, quando vai ser o período do chamado segundo balanço global. A gente quer agora, é uma questão imediata, até por adaptação, até por segurança. E tem uma resistência enorme hoje para fazer essa resposta coletiva, inclusive da China, inclusive, enfim, de países aí que vão colocar sua NDC na praça. Então, qual que é o dilema aqui para explicar para o pessoal e aí ouvir seu comentário, Carol? O dilema é o seguinte: os países entendem as suas NDCs como suas, eles querem falar do seu compromisso, mas uma vez que eles veem que o todo não está dando certo ainda, eles acham que isso é extrapolar o mandato. Então, vai ser muito complicado. Voltamos na carta do André Corrêa do Lago, se não me engano, a sexta carta que a gente comentou aqui, quando ele bota esse negócio na mesa e fala, nós vamos ter que dar uma resposta. E aí, esse jogo não está dado, essa é a parte ruim. Só para fechar e falar qual que é o feio e passar para você, o feio é o seguinte, gente, a parte
da questão climática, tem todos os demais assuntos polêmicos, difíceis, urgentes na agenda, né? Palestina é um, aliás, Gaza, desculpa, é um. A gente tem as tensões comerciais, então tudo isso vai ferver lá, a gente sabe. Inclusive, estamos vendo sinais aí, parece que estão embaçando visto até para o Brasil, para ministros brasileiros irem. Tá uma confusão danada, isso é feio. Então, por mais que a gente, né, esteja aqui comentando, falando de NDC, de adaptação, tem um contexto muito mais amplo aí que não ajuda em nada e que eu acho que, inclusive, pode não é sublime, é sublim... Ofuscar, pode pegar assim e tirar isso da agenda. Mas vamos lá. Que você... Eu te dou aqui o bom, o ruim, o feio, né? Qual que é a tua expectativa aqui de quem, com sorte, em vez de você, não vai ter que ir, mas que com certeza, como você já falou, vai acompanhar e está bastante curiosa. Pois é, isso que você descreveu, Nath, é aquela situação do dilema do prisioneiro, né? O problema da cooperação internacional é que a gente, para que um indivíduo, uma parte desse sistema coopere, ele precisa confiar que os demais vão cooperar também, que o espírito de cooperação está realmente sendo incorporado por todos os participantes desse sistema. E aí, nesse sentido, o que me parece é que a cooperação ela não funciona se não tiver lideranças que estejam acima desse sentimento do dilema do prisioneiro, né? Desse sentimento de que eu só vou cooperar se os outros cooperarem. Tem que ter aqueles que vão na frente e que assumem. Eu acredito nisso, eu vou fazer, independentemente de se os outros fizerem ou não fizerem. E como você bem falou, esse personagem costumava ser a União Europeia, por muito tempo foi, e aí vinha outros ali também colaborando. Em alguns momentos, esse personagem foi os Estados Unidos e a própria China. Não sei se você lembra, ali durante o Acordo de Paris, teve até um acordo feito bilateral pelo Obama e Xi Jinping, tiraram foto e tudo, fortalecendo ali o momentum de ambição para a assinatura do Acordo de Paris. Foi muito importante aquela declaração conjunta que Obama e Xi Jinping deram, mas precisou disso para mobilizar o processo, né, em momentos críticos. E a gente não está vendo isso acontecer neste ano, né, nesse contexto todo que a gente já descreveu aqui bem, de geopolítica tensa e de guerras e tudo mais, e principalmente quando você tem atores contribuindo negativamente, né, indo na direção contrária, tentando minar esse processo, que é o que está acontecendo com o governo Trump. E aí, por isso, eu fico pensando, Nath, se talvez, não sei, eu tenho até medo de dizer isso, me perdoem já peço perdão pelo que eu vou dizer, mas ainda que as NDCs sejam muito importantes e a ambição seja absolutamente essencial para o processo, tem uma outra conversa que também eu acho que é muito útil, que está sendo proposta pela presidência da COP30, do espírito de mutirão de implementação, que é daquilo que não está comprometido, não está ali na meta que a gente vai submeter, não é vou virar net zero em 2050 ou o que mais, que obviamente essas coisas são importantes para direcionar a política e trazer sinais de mercado e tudo mais, mas também é importante o que está acontecendo em campo, né? O que atores não estatais estão fazendo, inclusive, não governos, mas governos subnacionais e atores privados. Então, me parece que talvez para complementar esses esforços da NDC, que pode ser que sejam realmente muito menos expressivos do que a gente gostaria, neste ano em particular,
a gente talvez precise de um mutirão global para que todos os outros atores de interesse mostrem como eles de fato estão implementando essa agenda e deem eles os sinais de que eles estão dentro, eles querem que isso aconteça, que a ação climática importa na mitigação e na adaptação, né? Assim, é a única leitura que eu consigo fazer, porque eu acho que o cenário é muito ruim, né? Acho que tentando aqui ser um pouco, enfim, olhando para a situação com os sinais que a gente está tendo, né? Obviamente, acho que tem ainda lideranças que podem emergir, e este vai ser um momento crítico para a gente ver isso na Assembleia Geral da ONU. Mas se isso não acontecer, eu acho que talvez só seja importante a gente ter as nossas expectativas também criadas de que não é o fim do mundo. Existem outros esforços que são importantes e que podem orientar o sucesso dessa COP. E são os esforços dos atores não estatais também. Carol, eu acho que a gente está nesse período em que faltam lideranças, né? A despeito de tudo que a gente falou hoje, dos assuntos que a gente vem acompanhando, a gente fala de pessoas, coloca a carinha deles aqui nos nossos episódios, mas de certa maneira é um período muito diferente de todos os demais, porque para quem que a gente olha, né? A gente citou várias figuras hoje aqui. Cadê a liderança para a transição para longe dos combustíveis fósseis? Quem vai falar sobre isso, né? E eu acho isso me gera uma angústia enorme. Eu concordo com você que é tempo também da gente fazer leitura política, da gente não achar que a gente está dentro de um desenho de ursinhos carinhosos. Infelizmente não, adoraria. Mas é um período em que falta liderança e que faltam. Eu acho que não é que faltam, se esgotou um modelo de diplomacia aí baseada, né, nesses anúncios, se esgotou essa coisa de que a gente precisa do sinal político para a coisa acontecer. Desculpa, se a gente precisar, assim, a gente vai ficar sempre correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do atraso, né? Então, sim, eu não sou tão otimista em relação à ação não estatal, mas simplesmente não porque eu não acho que ela não vai acontecer ou que ela não esteja acontecendo, mas porque eu acho também, eu vejo muita timidez nesse momento desses atores. Eu acho que estão, né, faltando aí o papel que o Mark Carney teve na década passada, que o próprio Bloomberg fez, né? Hoje a gente precisava que figuras que foram atrás, campeões da agenda, um Bill Gates da vida, um Elon Musk, que o negócio dele é baseado em transição, que essa galera estivesse do nosso lado. Eles não estão, vamos lembrar onde é que eles estão no momento, né? Então, eu acho que, enfim, vamos ter que... a expressão em inglês, desculpa, gente, é que vem expressões em inglês e é inevitável. Brace for impact, né? Segura a onda, vamos ter que segurar a onda e passar. Falando em segurar a onda, então vamos para o nosso último ponto aqui da zona de convergência, que é um assunto bastante técnico. A gente não vai, enfim, não somos especialistas aqui, já aviso de antemão, mas existe algo bem importante que está acontecendo, que a gente está, olha que coisa boa, né? O Brasil hoje tem mais de 50 gigawatts de energia solar, isso é maravilhoso, mas boa parte disso está vindo de uma geração distribuída que está sendo injetada na rede, isso é bom, mas as nossas redes não estão necessariamente em condições aí de processar tudo isso. Então tem um risco real, pessoal, de apagão. Carol, o que você me fala mais sobre este risco real aqui, que está associado à transição e aquela coisa que a gente já falou outras vezes, a transição nunca vai ser ordeira, ela não vai ser linear, a gente vai ter uns desafios no meio do caminho. Exatamente, né? Quem diria que a gente poderia enxergar algum problema em de fato chegar nesse nível de geração distribuída de energia solar, em que os indivíduos podem ser autoprodutores da sua própria energia, né? Parece algo que é realmente desejável em qualquer lugar do mundo. E eu aqui vou fazer já também o disclaimer, como você bem falou, não entendo desse assunto, acho que a gente está tentando repercutir um pouco a discussão e depois vai ser muito bacana ouvir outros
comentários e feedbacks aí dos nossos ouvintes, mas aparentemente tem um problema nisso, porque essa quantidade aí de acessos no sistema integrado acaba impactando a volatilidade dos preços, isso acaba provocando um desequilíbrio que leva a aumento de tarifas para quem está fora do sistema, pode até demandar o acionamento de termoelétricas, quando não há sol aí, em virtude dessa ruptura, e pode, obviamente, em virtude disso, causar a elevação das emissões de gases de efeito estufa. E aí tem uma expressão em inglês, de novo, para o que acontece nesse episódio de superprodução do sistema, né, que chama curtailment. Curtailment é um corte intencional dessa geração disponível de energia, que é feito por ordem do operador do sistema. Então, mesmo quando a usina poderia produzir mais, acaba sendo cortada aí a produção dela para manter a segurança, o equilíbrio do sistema, num contexto em que a gente não consegue escoar essa energia ou absorver toda ela, e a gente não consegue armazenar, né? Que acaba sendo também um dos problemas associados a essa supergeração de energia. E aí tem, enfim, acho que uma movimentação grande do ecossistema todo, das entidades, inclusive entidades empresariais do setor de energia renovável, de terem estarem sendo impactadas por esse encarecimento da energia, e que estão tentando, de alguma forma, incidir para que os subsídios que são dados para essa geração distribuída sejam reduzidos. E aí, de novo, assim, eu não entendo desse assunto, não sei se essa é a solução, né? Me parece que, obviamente, ter um ambiente regulado para que isso aconteça de uma forma que não cause prejuízos ao sistema como um todo é importante, que haja, inclusive, acho que uma justiça tarifária, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, outros acabam pagando a conta desses autoprodutores que puderam ter um benefício. Mas, por outro lado, também me parece que isso não resolve sozinho o problema, né? A gente tem uma questão de armazenamento dessa energia, que é algo que poderia ser também levado em consideração na estratégia de como lidar com esse problema, né? Acelerar esse processo de armazenamento, que eu espero que esteja acontecendo, e criar um ambiente regulatório que seja mais racional aí nesse sentido. Eu sou totalmente a favor da autoprodução. Eu acho que a gente tem que sim ter geração distribuída, descentralizada, digitalizada, o famoso 3D da energia. Agora, o que está faltando, e claro, a gente tem que assumir que, um apagão é tudo que a gente não precisa. Ele já foi super complicado, para quem lembra nos anos 2000, quando teve, né? Foi uma das razões aí que tirou alguns políticos da jogada, inclusive. Então, apagão é horrível, a gente não quer, a gente não precisa mais problema. E como você falou, enfim, está em pauta agora, vai ter essa reunião nessa semana, convocada pela ANEEL, para tratar desse assunto, então está na pauta do dia. Agora, eu acho que a questão é o sistema, como é que o desenho institucional desse sistema que a gente tem hoje, de eletricidade, de energia elétrica, ele tem que acomodar, ele tem que evoluir, né? Parte disso tem a ver aí com armazenamento, a gente está esperando um leilão de baterias, tem outras coisas que precisam acontecer. Nesse sentido, eu recomendo muito o trabalho do Instituto É Mais, que tem falado muito disso, tem a Joísa Dutra, da FGV, que escreve na Folha. Esse pessoal tem falado bastante, o IEMA, que teve aqui o Baitello com a gente na semana passada. Essa turma toda tem olhado para isso com bastante carinho, e eu acho que a gente precisa ter uma agenda mínima para garantir que a transição, no nosso caso, ela não vá para longe do solar, ela aprofunde mesmo,
mas com segurança e com justiça, como você colocou. Bom, vamos ver aí o que acontece, vamos torcer para não ter mais dificuldades e vamos fechar o episódio de hoje com fervo, pode ser? Vamos lá para essa fervura. Olha, me deu muita dor de cabeça esse fervo dessa semana. Eu vou ferver aqui com os meus bastidores pessoais. A Convenção do Clima, o secretariado dela nessa semana soltou as cotas de credenciais para as organizações da sociedade civil que fazem um trabalho importantíssimo, gente, que é a observação das negociações. Então não é quem fica indo só em evento e fica. Não, a gente vai lá para a sala, entende, né? Passa o ano entendendo o que está acontecendo, vai lá ajudar os negociadores, vai observar quando não tem transparência. É um trabalho difícil, requer assim muito investimento de tempo, de energia. E o que aconteceu foi que a gente recebeu a cota das credenciais e ela veio absolutamente ridícula e inferior a outras COPs. Eu vou tentar trazer alguns números aqui, eles são extraoficiais, tá? A ONU não deu exatamente, mas o que consta foram 9.500 credenciais dadas para a COP30, tá? Parece que no ano passado foram 10.800. E aí a gente tem, enfim, tamanho da COP, tem toda aquela conversa mais ampla, já fizemos aqui de uma maneira qualificada, mas o que eu queria chamar atenção, e aí eu vou colocar aqui minha opinião meio raivosa, porque eu tô com raiva desse assunto, não dá para a sociedade civil pagar o pato, entendeu? Não dá para a sociedade civil organizada que faz a observação ser prejudicada nesse momento. Quer dizer, a gente sempre soube, a COP em Belém seria menor, estamos, né, lidando com essa dimensão, mas quando isso se reflete em menos gente para fazer observação, quer dizer que pode sim cair a qualidade, além da quantidade e da transparência do processo. Então, Carol, eu tô bem irritada com isso, porque muitas dessas organizações são organizações que a gente trabalha, que a gente, né, ou aconselha e receberam, muitas organizações brasileiras receberam, sabe quantas credenciais para participar da COP? Uma. Aí as mais antigas e tal, 3. Enfim, dá vontade de não ir mais para a COP, vamos tirar o carro, vamos para a praia, 2 semanas de praia eu ia adorar, mas a bem da verdade é que agora tem toda uma mobilização para mobilizar o secretariado, enfim, nessa altura do campeonato a gente não precisava ter que lidar com mais essa situação. Então eu trago aqui o meu chororô, porque eu tô com raiva mesmo dessa história e principalmente porque é a sociedade civil brasileira que está sendo penalizada, a meu ver, conversando com outras instituições internacionais, tem um quadro um pouco mais difuso, algumas receberam mais, outras também receberam pouco. Esse assunto é bem difícil porque, como você já bem falou, ele está muito conectado com as limitações de espaço que a gente já sabia que haveria nessa COP30 em Belém do Pará, e ao mesmo tempo com um problema que eu também acho que já cantei aqui quando nós conversamos com o Lucas Nassar, que é o fato de que as COPs estão aumentando de tamanho, ou aumentaram de tamanho muito expressivamente nos últimos anos, até Dubai, que, enfim, foi um recorde histórico de público, e talvez isso não seja sustentável, né? Dito isso, eu acho que a gente precisa ter uma conversa mais transparente sobre isso, né? Acho que não pode ser um processo arbitrário de a UNFCCC com base nos critérios que a gente não sabe quais são e também sem uma antecedência razoável, simplesmente promover essas limitações de acesso da sociedade civil, porque
como você bem disse, existe uma expectativa da sociedade civil de fazer um trabalho ali, então a gente não está falando de pessoas que vão lá para passear ou para fazer networking, é para realmente desempenhar suas atividades profissionais que envolvem escrutinizar um processo de negociação que interessa para cada um de nós. E essa é uma função muito importante, é uma função essencial do processo, né? Então, se vai haver uma limitação como essa, ela precisa ser explicada. A gente precisa entender as razões para isso e precisa haver alguma racionalidade nessa seleção. Eu não sei se é possível fazer, ter uma certa distinção de qual é o papel de cada organização da sociedade civil, porque existem diferenças de papéis e, obviamente, o acesso tem que ser super amplo, mas existem aquelas que vão efetivamente observar o processo e não ali fazer uma participação mais pontual. Então, eu lamento que a gente não tenha essa transparência e eu lamento que a gente tenha que pensar em restringir o espaço de uma COP para esses atores. Porque lembra, Nath, como a gente, em algum momento lá no passado, no começo da nossa história de trabalhar nas negociações, como a gente queria que mais pessoas participassem desse processo. Mais gente participando é bom. Com certeza. Não é ruim. Com não certeza. é... A gente vai melhorar a qualidade das decisões, a qualidade do debate, a qualidade da incorporação dessas decisões no âmbito doméstico de cada país. A gente vai conseguir fiscalizar melhor a NDC aqui no Brasil, as políticas públicas, se elas estão seguindo a NDC, se os atores todos estão realmente cumprindo com o seu papel nisso. E isso, você precisa estar participando desse processo para conseguir enxergar melhor e incidir melhor. Então, eu quero que as COPs tenham espaço para bastante gente. E, claro, isso acaba entrando em conflito com as nossas decisões sobre o local onde essa COP vai acontecer e a infraestrutura, que é um desafio. E aí volta para a questão que a gente já falou também de que como seria bom que mais COPs acontecessem em cidades reais e não, né, cidades cosmopolitas e capitais. A gente precisa ter um debate dentro do esquema de governança da Convenção do Clima, do Acordo de Paris, que é uma reforma que tem se discutido, né? Como vamos reformar esse sistema para que ele melhore e seja efetivo. Acho que essa é a questão mais fundamental, como é a COP que nós queremos, né? A gente precisa ter um debate inclusivo sobre isso. Pois é, essa pedra estava cantada, como você bem colocou, quer dizer, à medida que a gente soube que o espaço era limitado, isso se refletiria nas delegações, inclusive na delegação da sociedade civil. Mas é isso, é absolutamente não apenas lamentável, mas, enfim, ruim para o todo. Vamos ver, muitas cenas aí para os próximos capítulos. E, gente, vamos nessa, então, foi mais um episódio, mais um Las Linhas. Se você curtiu, compartilha esse episódio nas redes, no WhatsApp, com quem precisa conhecer a gente e entender o que está pegando no mundo. É isso aí, continuem comentando, dando feedback e compartilhando com as redes de vocês sobre o nosso podcast. E acessando aí nas plataformas que vocês mais gostam, Spotify, YouTube, Apple Podcasts. A gente vai estar aqui semana que vem com mais Lasninhas. Muito bem, semana que vem tem mais. Até mais!